comigo nos Salmos. Nós temos um pouquinho de tempo ali, mas vamos aproveitar. Eu vou iniciar com vocês a leitura do Salmo de número 34. A Bíblia, irmão, a gente tem que estar lendo com calma, sem correria, sem pressa. Porque a gente não tem pressa mesmo, né? Enquanto a morte não chega, Jesus não vem. Estamos por aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Enquanto a morte não chega, Jesus não vem, estamos por aqui, então a gente não precisa correr, não. Eu vou dar a introdução do Salmo 34 hoje com os irmãos. Semana que vem a gente vai continuar. É um salmo de 17 versículos e ele tem suas divisões aí. Então vamos estudar essa divisão com calma. Quem pode ler para mim aí? Lê do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Salmo 34, do verso 1 ao verso 10. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e junto exultaremos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharão para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Este salmo, ele vai nos ajudar a nós termos saída quando os problemas da vida vêm sobre nós. Então o tema desse salmo é o que fazer quando os perigos da vida nos cercam. Os Salmos é um livro que a maioria dos crentes gostam de ler porque se identificam com os relatos que aqui são colocados. Não é a história da carochinha. Cada salmo tem um contexto histórico. Nenhum salmo que está escrito deu na telha de Davi, dos autores, de vou escrever esse salmo. Não, tem um contexto por detrás de cada salmo. Esse salmo aqui, de número 34, o contexto histórico dele é quando Davi começa a ser perseguido por Saul. E a partir do momento que Davi deu a cara a tapa, e quando eu falo da cara a tapa, e eu falei esses dias para um rapaz exatamente assim, quando você põe a cara a tapa, ou seja, quando você decide fazer alguma coisa de fato para o Senhor, você se expõe. Ninguém pode pensar, irmão, eu decidi fazer a obra de Deus. Você tem que entender que você está exposto. E você está exposto a todo tipo de perigo. E quando esses perigos vêm, o que é que nós vamos fazer? Então o Salmo 34 tem por fundo histórico isso. Quando Davi é perseguido por Saul, e até o dia da morte de Saul, o intento de Saul era matar Davi por conta de inveja e ciúmes. Nesse período aqui, dessas perseguições, desses perigos que Saul impunha a Davi, ele já tinha sido ungido rei. Ele já era rei. Ele já era reconhecido por alguns como rei. Mas ele ainda não havia ocupado o trono. Ele sabia que Deus havia escolhido ele. Ele foi ungido como rei, mas ele sabia que ainda não era tempo dele assumir o trono. Portanto, que ele tem que ficar fugindo
de um lugar para outro. Abra lá em 1 Samuel capítulo 21. E numa dessas fugas ele vai parar lá na terra de Gate. Leia aí para mim. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 a 5. Então, nós temos por fundo esses capítulos em que Davi começa a ser perseguido por Saul, e numa dessas perseguições ele para, e aí ele escreve esse salmo lembrando de cada livramento que Deus havia dado a ele, de cada situação que Saul montou para matá-lo, para tirar sua vida, e Deus deu um livramento a todos. E aí ele escreve esse salmo de agradecimento a Deus. Leia aí, Jefferson, 1 Samuel capítulo 22, do verso 1 ao verso 5. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulam. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas. Só até o verso 5. Está no 3. Então vai. Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saibam o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Verso 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então, Davi foi e veio para o bosque de Herete. Agora vai para o capítulo 21. Capítulo 21, do verso 10 ao verso 5. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste das danças, dizendo: Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Aqui está o motivo de Saul perseguir Davi. Porque Davi, quando saía para a batalha, ele era bem sucedido. E quando ele volta para a terra, as mulheres cantam. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. E aí já nasceu no coração de Davi a inveja e o medo de perder o seu lugar. Irmão, ninguém, segura nesse texto e vamos continuar. Ninguém precisa ter inveja de ninguém. Amém, meus irmãos? O que é seu e acabou. E se contente com o que você tem. E o que você não tem, se não conseguir, fica tranquilo. Mas ninguém precisa invejar nada de ninguém. Porque todo mundo é igual. Amém? Amém. O que é você? Nada. Quem pode me dizer? É o nada. Mas o que é você? É um pedaço de carne apodrecendo e morrendo. Só falta cair no buraco. Amém, meus irmãos? Amém. Todo ser humano é isso. Ele é alguém que está apodrecendo, morrendo todo santo dia. E já falei que fede em vida. Não precisa nem morrer para feder. Já fede em vida. Então ninguém é nada, ninguém é mais que ninguém é maior do que ninguém. Todos têm um chamado de Deus, todos têm algo com que Deus pode usar. E ninguém precisa ficar com inveja de ninguém. Amém, meus irmãos? Amém. A inveja, diz o ditado que a inveja é o quê? É o veneno do mundo. Porque o invejoso, ele faz de tudo para lhe prejudicar. Olha o que nós estamos vendo aqui, a história de Saul e Davi. Saul, tudo que ele pôde fazer para matar Davi, ele o fez. Movido de quê? De ciúmes e medo de perder o lugar. Um lugar que nem dele era. Um povo que nem dele era. Um povo que era de Deus, quem colocou ele lá. Não foi Deus, foi uma escolha do povo, mas quem mandava era o próprio Deus. Então ele fica enciumado, fica com inveja. Não precisa ter ciúmes de ninguém.
ter o que ele deseja ter, não tem condição, não tem capacidade de ter, e aí ele fica com aquilo corroendo, moendo, e acaba morrendo por conta da própria inveja. Foi o que aconteceu com Saul. Continua. Versículo 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito, diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Olha a estratégia de Davi. Davi foi para as terras de Gade, ficou com medo de morrer, porque certamente ia morrer. E aí o que ele fez? Para não morrer, ele deu uma de doido, deu uma de maluco. Irmão, tem hora que a gente tem que dar uma de louco, mas não de louco no sentido de bater em ninguém. Você tem que dar uma de João sem braço, para você poder se sair dele. Porque tem situação que, se você não se fizer igual Davi, você acaba morrendo pela mão dos outros. Então tem hora que você tem que dar uma de louco, que é para você não morrer. Amém? Não é dar uma de louco para sair batendo ninguém, nem matando ninguém. Continua. 14. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Olha a palavra do rei. É um inofensivo. O que esse homem pode fazer? É um doido. Veja, é um maluco, babando, arranhando a parede, a porta. O que esse doido pode fazer? Porque se ele não tivesse feito de doido, o rei iria ter em Davi uma ameaça. E assim como Saul queria matá-lo. Então o Davi é mais esperto que tu. Não, vamos ver isso já já. Eu vou dar uma de maluco aqui, vou dar uma de doido, vou tirar o foco do rei em cima de mim e vou ficar tranquilo aqui e tu vou sumir daqui desse lugar. Continua. Falta-me a mim doidos. Aí o rei falou: mas já tem tanto doido aqui, para que eu quero mais um maluco? Então, irmão, tem hora que você tem que ter estratégia na vida. Tem hora que você tem que ter sagacidade. Tem hora que você não tem que mostrar o que você tem, nem o que você é, nem o que você pode. Você tem que dar uma de maluco, que é para o outro não te considerar uma ameaça. Porque se ele te considerar uma ameaça, ele vai lhe perseguir. Ele vai tentar lhe prejudicar. Mas se você for com o mineiro, comer pelas beiradas, fica tranquilo que vai dar tudo certo, sem precisar fugir e sem ter que se alinhar com um monte de maluco que Davi se alinhou. Continua. Falta-me a mim doidos. Para que me trouxeste esse que fizesse doidices diante de mim? Ele falou: mas para que vocês me trazem mais um maluco? Com tanto maluco que eu tenho aqui, vocês me trazem mais um doido? Deixa esse louco para lá. Aí o que Davi faz? Davi some e vai para a caverna de Adulão. Agora, irmão, olha a rapaziada, ele se uniu só com gente boa. Lê aí o versículo de número 2, de capítulo 22. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Irmão, que futuro Davi tinha com esses malucos? Ele só pegou gente desgostosa, endividada, gente amargurada. Que futuro que Davi tinha com esse tipo de gente? Você se aliaria com esse bando de derrotados? Você se enfiaria dentro de uma caverna e se aliaria com esse bando de derrotados? Você diz: não, para que eu vou me aliar com esse bando de derrotados que está aí, eu precisando me sair na vida, vou me unir com esses fracassados? Mas, irmão, é exatamente da onde a gente pensa que as coisas não vão acontecer, é que acontecem. Tem um ditado que diz que a gente não pode desprezar o quê? As pequenas coisas. Você não pode desprezar as pequenas. Se Davi fosse orgulhoso, né? Não, bando de desgostoso, falido, ladrão, vou me aliar com essa gente do Satanás, nada. Não vai sair nada, não vou ter futuro com essa gente. Irmão, e é exatamente com essa gente que Davi se aliou,
é que ele se fortaleceu, é que ele aprendeu e se tornou um grande rei, como a palavra de Deus nos ensina. Então, às vezes você não quer se aliar com alguém, porque você olha a garrafa pelo quê? Pelo rótulo, mas você não vê o conteúdo. Eu nunca posso achar, mas aquele irmãozinho ali, o que ele tem para me oferecer? Todo mundo tem alguma coisa para oferecer, ou para mal ou para bom, mas alguma coisa sempre tem para oferecer. Mas eu não posso achar que, eu vou me aliar com aquele irmão, não vai sair nada. Irmão, eu não posso olhar o rótulo, eu tenho que ver o conteúdo, porque é da onde eu menos espero é que pode sair a solução para a minha vida e para a sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Às vezes é da onde você não espera que pode sair uma palavra, é que pode sair uma direção, é que pode sair uma orientação, da onde você menos espera, até de um bicho. Até de um bicho, se você prestar atenção, Deus usa aquele bicho para falar com você. Se você estiver atento direitinho, Deus vai usar aquele bicho para falar com você. Então você não pode achar, julgar as pessoas pela situação e pelo momento que ela está vivendo. Se Davi julgasse aqueles homens por aquele momento, por aquela situação, ele não conseguiria se sair bem da sua empreitada. É justamente por ele não levar em consideração o tipo de gente que ele estava ali, mas tentar fazer daquele caldo, daquele limão, uma limonada, é que ele se saiu bem. Então é assim que funciona na minha vida e na sua vida também. Amém, meus irmãos? Volte mais um pouquinho aí, 1 Samuel, capítulo 18. Veja agora, irmãos, aonde acendeu a ira de Saul. 1 Samuel, capítulo 18. Vamos ler o versículo 5, depois pula para o versículo 14 e 15. Leia assim. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduziu-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Versículo 15. Vendo, então, Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. 14 e 15. Já foi? Já. Então bora lá. Presta atenção nas duas palavras que foi usada para caracterizar Davi. Diz a Bíblia que Davi, ele saía com prudência. Ele era prudente. Essa palavra aí, irmãos, que ele usa aí no texto, versículo de número 5, que ele diz que tudo que Davi fazia, ele se dava bem, ou se conduzia com prudência. Vai repetir isso no verso 14 e verso 15. Essa palavra aí, ela tem como significado, que está aí na própria Bíblia, prudência, mas também ela significa distinguir, ela significa ter atenção, ela significa ter compreensão, ponderar, agir com cautela e ter sucesso e prosperar. Olha o que o autor está dizendo, que tudo que Davi fazia, primeiro, ele distinguia entre a mão esquerda e a direita. Segundo, ele tinha atenção naquilo que ele fazia. Quando ele saiu para batalhar com um gigante, ele distinguiu: como é que eu posso derrotar esse camarada aqui? Não é com a armadura de Saul, não é com os paus e as lanças, não é com isso. Eu vou lutar com esse incircunciso com uma funda e pedra e vou matar esse camarada. Ele distinguiu. Segundo, agiu com atenção. Irmão, é assim na minha vida e na sua vida também. A gente tem que saber distinguir entre o santo e o profano. A gente tem que prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, para não fazer errado. Saul não se deu bem como Davi, porque ele não sabia distinguir e nem tinha atenção naquilo que ele fazia. Por que Saul perdeu o trono, irmãos? Quem pode me dizer? Aonde foi que Saul perdeu o trono? E se passar por sacerdotes sacrificar, ele não tinha essa... Também, mas aonde foi que ele perdeu
perdeu o trono? Arrogância. Samuel falou para ele: ó, tu vai lá entre os amalequitas, mata tudo, do maior ao menor, e mata os animais. Samuel está lá na sua tenda lá, de repente ele começa a ouvir um barulho, e Saul vem vindo com bois, com animais, e com o rei amalequita. E Samuel pergunta: o que é isso aí? Não, isso aqui são alguns animais que eu trouxe para a gente sacrificar ao Senhor. E esse rei aí, o que ele está fazendo? Não, isso aqui eu trouxe. E Samuel, na mesma hora, pegou a lança e atravessou o rei, porque a ordem era para matar, não era para fazer nada. Saul perdeu o reino porque não obedeceu uma ordem. Irmão, é difícil obedecer a ordem? Sim. É difícil. Lógico que é difícil. Lógico que é difícil. Porque nem sempre gostamos de ser mandado. Correto. Quem gosta de ser mandado? Ninguém. Então nem sempre é fácil obedecer. E nem sempre é fácil obedecer aquilo que Deus estabelece na palavra. Porque tudo que Deus manda fazer é contrário à minha natureza e à sua natureza. Correto. Glória a Deus. Mas a ordem é obedecer. Por mais difícil, por mais que contrarie a minha vontade e a sua, obedecer. Porque para quem não obedece tem duas possibilidades. Primeiro, você pode morrer, como aconteceu com Saul. Ele morreu porque ele não obedeceu. Era para ter ido lá e matado do maior ao menor, e inclusive os animais. Não era para ter trazido nada. Ele foi lá e desobedeceu. Então a desobediência tem dois ensinos: ou a morte, ou então fazer como Jonas. Porque o desobediente, ele não sobe. O desobediente, ele só desce. Qual foi a ordem que Deus deu para Jonas? Quem me ajuda? Vai para Nínive pregar a minha palavra. O que Jonas fez? Diz a Bíblia que ele desceu para Jope. Olha só, eu estou dizendo a você que para o desobediente tem dois caminhos: ou a morte, ou só desce. Ele desceu para Jope e depois ia para Tarsis, um lugar longe para danar. Mas depois diz que ele desceu mais um pouco. Para onde ele desceu? Ele desceu para o porão. E o que no porão, o que ele fez? Ele se escondeu lá. Sim, mas ele está fazendo o que no porão? Porque o desobediente só dorme. O desobediente vive no sono da indolência. E não acorda, hein, irmão? E o negócio estava sacudindo e Jonas dormiu. E os marinheiros começaram lá a aclamar, cada um as suas divindades, e nada. E aí alguém lembrou: tem um dorminhoco lá, chama lá para ver quem é aquele. Quem é você? Ah, eu sou Jonas, o profeta. Está indo para onde? Eu estou indo para Tarsis. Então clama o seu Deus aí para ver se cessa essa tempestade. Irmão, o desobediente, ou ele morre, ou ele só desce, e na descida ele começa a dormir. Mas o que mais o desobediente faz? Atrapalha a vida dos outros. O desobediente, ele não atrapalha a sua vida dele, ele atrapalha a vida de quem está do lado dele, porque é um encosto, é uma mala sem alça. Jonas está atrapalhando a vida de quem? De toda uma tripulação. E aí depois o marido chegou à conclusão: não, mas vamos começar a jogar tudo para ver se a gente consegue. Mas tinha um peso. Jonas era uma coisa tão pesada que nem jogando tudo para aliviar o peso do navio, mas o peso maior estava lá dentro, que era o dorminhoco Jonas. Um peso, um desobediente que estava pesando e prejudicando a vida de outro. Porque assim a vida do desobediente é desse jeito aí mesmo. Ele só desce, ele só dorme e prejudica a vida de terceiros. Mas a Bíblia diz que ele desceu para onde mais? Para onde mais ele desceu, irmãos?
entrou, foi engolido por um grande peixe. E aí não bastou só engolido por um grande peixe. Ele desceu mais um pouquinho, porque o peixe foi e desceu com ele lá para as profundezas das águas. Irmão, o desobediente só tem dois caminhos: ou ele morre, ou ele se afunda na própria desobediência. Ali ele não dormiu. Ali não tinha como dormir. Então o desobediente, ele se afunda na sua própria desobediência. Foi o que aconteceu com Jonas e foi o que aconteceu com Saul. Só que teve uma diferença. Jonas teve tempo de pedir misericórdia a Deus, e Deus mostrou misericórdia, mas ele teve que fazer aquilo que Deus mandou contrariado. Se você ler o texto de Jonas, você vai ver que ele fez contrariado, fez com raiva, fez com ódio. Porque às vezes é assim mesmo. O caminho da obediência, irmão, não é um caminho fácil, e não é um caminho para todos. É um caminho difícil, porque na maioria das vezes nunca nós vamos concordar com aquilo que Deus manda. Eu quero achar qual é o crente que concorda 100% com o que está aqui dentro. Se toda hora a gente quer dar uma ajeitada, toda hora a gente quer dar uma mexidinha, não, mas não é bem assim que está escrito aí, você está entendendo errado, você está interpretando errado. Não, mas isso aí já tem muitos anos, não dá mais para entender assim, não dá mais para interpretar assim, porque isso aí já tem muitos anos. Não, irmão, então o caminho da obediência é um caminho difícil. Mas Davi optou por pegar o caminho difícil, que é o caminho da obediência. Saul foi pelo caminho difícil, que é o da desobediência, e morreu. Mas Davi não. Ele, como ele era um menino que distinguia, que agia com atenção, que tinha compreensão de todas as coisas que estava fazendo, que ponderava aquilo que ia fazer, e que agia com cautela, resultado, prosperava e tinha sucesso. Amém, meus irmãos? Então, este é o pano de fundo do Salmo 34 que nós lemos esta noite. Davi escreve esse salmo agradecendo a Deus, porque ele passa anos e anos fugindo de Saul. Ele teve 3 oportunidades, irmãos, de matar Saul. Ele matou? Não. E aí ele falou: mas agora é a tua oportunidade de matar. Qual foi a resposta que Davi deu? Longe de mim colocar as mãos no ungido do Senhor. Davi está dizendo: olha, ele não é responsabilidade minha, ele é responsabilidade de quem o colocou. Então quem o colocou é quem tem o direito para tirá-lo. Mas será que nós teríamos essa frieza? Será que nós teríamos essa capacidade de ter na nossa mão o nosso inimigo por 3 vezes e poder matá-lo, dar cabo da vida? Dizer: não, não fui eu que coloquei. Quem colocou é que tire, é que dê jeito. Então Davi preferiu pegar o caminho mais difícil. Ele preferiu pegar o caminho da obediência, mesmo sabendo das consequências, e seguir até o final de sua vida, ainda que teve uns deslizes aqui e ali, mas ele decidiu obedecer para ter sucesso em tudo aquilo que ele fazia. E Davi teve sucesso em tudo aquilo que ele fez, em toda a sua trajetória como rei de Israel. E se eu e você queremos ter vitória, então peguemos esse caminho. É difícil, é problemático, mas no final nós vamos ter, assim como Davi teve, sucesso e prosperou para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?